Pai, agradecemos a Ti por esses momentos juntos. Nos convença em torno da Tua palavra e a Tua verdade. Agradeço a presença de cada pessoa aqui. Que Tu possas nos conservar na Tua graça e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 24. Eu vou ler 41 e 42. Este é o que acontecerá no momento do arrebatamento da igreja, que está muito prestes a acontecer. Fala de duas mulheres. Você vai se identificar com uma delas. 41. Mateus 24, 41. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, preparando a refeição do dia. Eles tinham grandes pedras, tinham que caçar a roda um para o outro. Então eles estavam muito juntos, fazendo exatamente o mesmo trabalho. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ninguém pode marcar o dia do arrebatamento. Em algumas regiões do mundo vai ser noite, em outros vai ser dia. Mas de qualquer forma, é um acontecimento que assustará todo mundo. Por quê? Porque alguns vão desaparecer, outros vão ficar. Agora, hoje, eu quero conversar com vocês a respeito de quem vai e quem fica. Porque se você não tiver uma certeza disso, você está em péssima situação. Eu vou perguntar, claro que não vou perguntar pessoalmente, mas a pergunta para todos é: você fica ou você vai? Se você disse eu vou, baseado em que você vai? Ou baseado em que você fica? Durante o evento da semana passada em Atibaia, São Paulo, Deus começou a abrir o meu entendimento quanto à cultura da mentira. E isso é básico para o seu entendimento hoje de tudo que eu vou falar, conversar com vocês. O que é a cultura da mentira? Quando Deus criou Adão, fez Eva, não tinha mentira no mundo. Mas, por causa das insinuações, ensinamentos do demônio, e eu vou terminar hoje falando de ensinos de demônios. Mas por causa do ensinamento do demônio, Adão resolveu viver por conta própria. A partir daquele momento, tudo o que Deus tinha preparado para a vida do homem não existia mais. Nada. Nada. Todo o entendimento, toda a conversa foi de mentira. E todos nós nascemos nessa cultura de mentira. Tudo o que fomos ensinados por nossos antepassados, por nossos professores, é tudo dentro de uma cultura que não é de Deus. É uma cultura
que Satanás desenvolve cada vez mais para levar toda a humanidade à morte eterna. Tem um objetivo, é destruir Deus em você. E essas duas mulheres de Mateus 24, que eu acabei de ler, aparentemente eram iguais, eram amigas, trabalhando no mesmo trabalho, juntos naquele momento do arrebatamento, e um simplesmente desapareceu. A outra olhou, a amiga não estava mais. Não vai ter aviso, não vai. Diz que haverá a trombeta de Deus, mas essa trombeta de Deus só ouvirá no Espírito aqueles que não estão na cultura da mentira. Então, eu quero que você comece a observar a diferença entre uma pessoa e outra é que uma vive na cultura da mentira. Ela fica aqui onde há cultura da mentira. A outra que vai é que conseguiu se desligar ou escapar da cultura da mentira. Agora é preciso saber como se escapa. Vai para Romanos, capítulo 8, e eu vou ler o verso 5, talvez mais alto. Romanos 8. Eu nunca falei com ninguém disso. E vocês são os primeiros que falam isso. Romanos 8, 5. Pode achar. Romanos 8, 5. Os que se inclinam para a carne, vida própria. Vida própria é carne, carnal. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, da vida própria. Mas os que se inclinem para o Espírito, das coisas do Espírito de Deus. Porque o querer, o pendor, diz aqui, o pendor, o querer da carne, da vida própria, dá para a morte. Mas o querer do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor, o querer da carne e da vida própria é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito ao que Deus estabeleceu em Cristo. Eu sei que não está escrito assim. Está escrito, não está sujeito à lei de Deus. A lei de Deus é o que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus. Nem mesmo ele pode ser. Portanto, observe bem isso. Portanto, os que estão na carne, na cultura da mentira, não podem agradar a Deus. Vamos parar aí um instante. Observe o que eu disse. Eu estou dizendo que a diferença entre uma pessoa e outra é o que ela gosta, o que ela quer. O que é que você quer? O que é que mais alegra você? O que você mais gosta? Se
você continuar vivendo segundo os valores da cultura da mentira que Satanás introduziu no jardim do Éden, você vai ficar aqui onde há cultura da mentira. Eu decidi há muito tempo que eu não quero ficar aqui. Eu decidi que o meu lar não é aqui. O meu lar é no céu. E a cultura da mentira, e eu lecionei mais de 20 anos essa cultura nas universidades do mundo sem entender. Eu achava que o que eu lecionava era maravilhoso. Os alunos também. Mas não é. Observe como se passa a cultura de Satanás, a cultura da mentira de uma pessoa para outra. Salmo 1. Salmo 1. Uma advertência para todos nós. Estou falando da cultura da mentira no momento do arrebatamento da igreja. Salmo 1. Observe bem o que diz aqui, filhos. Não achei. Começa com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer eternamente feliz. Então eu vou ler assim. Eternamente feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. 3 grupos ou tipo de pessoa que está rodeando você cada dia, no seu trabalho, na rua, nas suas compras. Cada um quer dar a você um conselho. Diz que deve fazer assim. E por causa dos problemas que estão surgindo no mundo, que você deve se preparar assim e assim. Esse foi o teor do nosso trabalho em São Paulo. Porque ninguém do Brasil ainda, talvez, sabe o que aconteceu com o mundo. Mas o mundo nunca será o mesmo. Mudou tudo para todos nós. Todo o seu trabalho, todos os seus afazeres de cada dia vão ser diferentes. E vocês pegando as vidas de Itauá, de São Paulo, você vai observar que eu digo, a única maneira de você não ser atingido pelo mal que já bateu no mundo e ninguém tem solução. O novo presidente americano não vai resolver nada. Ele está no mesmo problema que nós. Até a rainha de Inglaterra está do mesmo jeito. Não adianta nem ser rainha. Você não prefere ficar como sou. Observe, não seu ninguém. Observe, se você quiser não ser atingido pela mudança no mundo, não continue a viver segundo a cultura da mentira, porque essa só tem um objetivo: destruir você totalmente. Então observa que ele diz em Salmo 1:1, não
anda, não vive no conselho daquele que está na cultura da mentira. O ímpio. Não fique no caminho do pecador, aquele que está na cultura da mentira. Não se acerta na roda dos escarnecedores, aqueles que dizem que não tem problema, Deus vai dar um jeito. Ele vai dar. Presta atenção. Porque eu disse que desde Adão, no jardim do Éden, toda essa cultura em que nós fomos treinados, escolados e instruídos é mentira, não é a cultura da verdade que Deus tem para nós. Não quer dizer que você tem que ser religioso, não tem nada disso. Pelo contrário, o que quer dizer é que você saiba diferenciar entre o que os homens ensinam e o que Deus, pelo Espírito Santo, te ensina. Vamos no verso 2 agora, de Salmo 1. Porque isso fala daqueles que não estão na cultura da mentira. Antes, o seu prazer, não a obrigação, o seu prazer é estar no que Deus estabeleceu, na lei do Senhor. O que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. E nesta condição estabelecida por Cristo, ele medita de dia e de noite. Não tem lugar, não tem momento. Ele está sempre aberto para o que Deus diz. Agora eu vou conversar com você um pouco a respeito disso na prática. Não preciso olhar agora, mas eu vou falar sobre Caim e Abel em Gênesis capítulo 4. Vamos ler o versículo lá no fim. Presta atenção. Você sabe que Adão e Eva tiveram dois filhos, Abel e Caim. Todos esses dois, eles eram todos muito diferentes. Mas os dois queriam a presença de Deus na vida deles. Então, Abel, já sabendo da promessa de Deus de enviar o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, que é Jesus, lá naquele tempo, filho de Adão, ele já sabia que Deus tinha prometido enviar Jesus. Deus prometeu a Adão: eu vou mandar. E então, quando Abel quis a presença de Deus na vida dele, ele pegou um cordeirinho, matou e sacrificou, que era representando ele, confiando no Jesus que havia vindo. Ou seja, Abel escapou da cultura da mentira em que caiu Eva e Adão. Porém, o seu irmão, Caim, também queria a presença de Deus na vida dele. Então ele disse: eu vou fazer diferente. Eu tenho muito produto na terra. Eu vou oferecer a Deus o fruto da minha mão. E Deus fechou a cara. Observou?
Deus não se agradou daquilo. Por quê? Será que você pode escolher como você se apresenta diante de Deus? Você pode, mas não quer dizer que Deus vai aceitar. A única coisa que agrada a Deus é o que Jesus Cristo fez por você. Nada que você faz, nada agrada a Deus. Porque tudo o que não é de fé é pecado. A única coisa que agrada a Deus é fé em Jesus Cristo. Então, quando Caim ofereceu os frutos, seu produto, Deus não podia aceitar. Então, mas por que Caim procedeu assim? Por quê? Porque Caim gostou ou viveu na cultura da mentira. Mas presta atenção na história. Logo que Caim observou que Abel foi do agrado de Deus e Caim não, ele disse para Abel: vamos passear um pouco. Então foram passear no campo. E num determinado momento ele deu um soco em Abel de tal modo que ele matou. Por que Caim matou Abel? Presta atenção. Jesus ensinou. Não precisa olhar agora, mas em João capítulo 8, 44, Jesus disse que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. E ele, o diabo, é homicida desde o princípio. Observe o que aconteceu. Satanás instigou no coração de Caim de procurar chegar a Deus a seu próprio modo. E este querer, sendo consumado na vida dele, ele ficou exatamente como o diabo, homicida. Por isso que ele matou o seu irmão. Não brinca com o diabo, porque ele mata você. Observe. Jesus disse em João 8:48 que se o diabo é seu pai, ou seja, se você proceder e viver na cultura da mentira, o que o seu pai, o diabo, é, você será. E é incrível que até hoje é a mesma coisa. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Aliás, não. Vai para Gênesis 4. Gênesis 4. É muito fácil achar, né? Gênesis 4. Logo que Caim matou Abel, Deus perguntou a ele: onde está Abel? Disse: eu sei lá. Não sou eu que cuido do meu irmão. Satanás não é somente homicida, ele é muito mentiroso. Quer dizer, para Caim mentir para Deus, toda vez que você diz ou acha que o que você faz agrada a Deus,
Você está mentindo para Deus. Observe, eu sei que as pessoas não gostam desse ensinamento, mas eu tenho uma necessidade de esclarecer isso para você. Porque eu sei que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Isso não é para te assustar, para que você possa se livrar para ir no arrebatamento. Gênesis 4:13. Observe o que aconteceu. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e pior ainda, da tua presença, e de esconder-me. Serei fugitivo na terra e errante pela terra, e quem comigo se encontrar, me matará. Observe, o que eu estou querendo esclarecer aqui? Cuidado que Satanás não está enganando você com a doutrina que você segue. Se é uma doutrina de que você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, isso é errado. É uma mentira que Caim praticou. E levou a quê? Levou ele à presença do Senhor ou longe do Senhor? Levou ele longe do Senhor. Ele disse: eu sou fugitivo da sua presença. Na sua presença eu preciso me esconder. Se existe algo que faz o homem, a mulher, desonesto, chama-se religião. Qualquer religião. Qualquer religiosidade. Porque na presença de Deus, diz: oh, mas eu sou bonzinho. Eu sou justo. Um dia, eu não ia nem falar disso, mas acho que ajuda você a entender o que eu estou dizendo. Um dia, Jesus tinha que conversar com uma mulher numa cidade chamada Samaria. Então ele foi sentar no poço daquela cidade, onde vinham as mulheres para pegar água. E veio uma mulher para pegar água. Ele começou a conversar com ela. E ela não entendeu, claro, ele conhecia, mas ela não entendeu o que ele estava dizendo. Então não sei o que ele disse: oh, mulher, chama teu marido e vem cá. Ele sabe que eu não estou com meu marido. Jesus disse. Ela falou: eu não tenho marido. Jesus disse: bem que acredito, você já teve 7 e esse que está com você agora não é marido. Então o que ela fez? Ela disse: oh Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, sabe? Os nossos pais nos ensinaram a adorar no monte. E vocês que são judeus dizem que devemos adorar a Deus em Jerusalém. Ou seja, ela começou a mudar o assunto. Eu sou muito religioso. Eu adoro a Deus. Religiosidade é só uma cobertura de uma sujeira terrível. Em nosso site na internet, todo dia escreve você: você é o que você é por dentro. Por fora, não. Por fora, não.
Então, observe, por que a religiosidade faz você desonesto? Porque é uma cultura de mentira. Não agrada a Deus. Então, as duas mulheres sentadas lá, fora da casa, preparando o almoço, no arrebatamento, subiu, outro ficou. O que subiu? O que estava na cultura da mentira? Subiu? Subiu? Você entendeu? Ou eu preciso explicar de novo? Você, no céu, não há mentira. Não há jeito brasileiro. Eu tenho que dizer brasileiro porque você gosta daquele jeito brasileiro. Claro que eu não estou criticando ninguém. O que estou dizendo é, no céu não há jeito. Você não dá jeito. Onde você dá jeito é aqui. Eu estou um pouco preocupado, porque eu não sei se eu estou sendo bastante claro. Deus aceitou Abel, porque Abel aceitou Jesus. Jesus fez tudo por nós. Caso você não tem que ter nenhum impedimento. Mas se você, na simplicidade de sua fé, aceitar que Jesus Cristo é a tua salvação, você escapou da cultura, da mentira em que todos nós nascemos. E a razão por que vocês estão aqui hoje é porque vocês estão interessados em escapar da cultura da mentira. Você sabe que muito que você já foi ensinado e o que você pensa não é de acordo com a verdade. Você sabe, não precisa eu dizer. Por isso que você veio aqui. Mas há tanto mais pessoas que podiam estar aqui, mas por que não estão? Sabe por quê? Porque eles estão confiando que amanhã eles vão para a igreja e vão fazer isso e aquilo e outra coisa. E que tudo bem. Caim ofereceu a Deus o fruto das mãos dele, pensando que podia servir. Mas ele foi enganado. Por quê? Pelo diabo. É Satanás que engana. Agora observe. Mesmo que a pessoa acha que é válido, não significa que é válido. Só é válido fé em Jesus Cristo e o Espírito Santo sempre confirma dentro de você que Jesus Cristo é tudo por você. Vai para Colossenses agora, capítulo 2. Colossenses 2. Capítulo 2. Colossenses 2. Eu vou ler uma longa listagem de coisas que as pessoas acham que são válidas, que Paulo diz que não vale nada. Por que as pessoas acham que essas coisas são válidas? Depois eu vou dizer, são ensinamentos de demônio. Igual que foi no caso de Caim. Colossenses 2, verso 16. Eu vou ler 16 em diante. Preste bem atenção. Eu não sei se você já teve esses ensinamentos, porque aquele quadro tem demônio. Esse objeto aqui tem demônio. Que
pessoas que dizem assim não têm nem entendimento. Por quê? Que os espíritos demoníacos são vivos. Eles não entram em quadro, não entram em objetos inanimados. Mas eu já vi pessoas ficar totalmente apavoradas com essas coisas. São mentiras. A cultura da mentira no púlpito. É possível, irmão Bernardo? Você que julga. Observe o que ele diz. Verso 16 em diante. Ninguém vos julgue por causa da comida e bebida, ou por causa de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido apenas sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede só de Deus. Verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses na cultura da mentira, vos sujeitais à ordenança? Quais? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se desaparecem e destroem. Tais coisas, como é feito, têm a aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Essa listagem de coisas são coisas que cristãos sinceros, honestos, praticam. Diz que não pode comprar essa roupa, não pode fazer isso, não pode usar uma camisa assim, não pode. Por que eles dizem isso? Porque esses ensinamentos são da cultura da mentira, em que atinge os homens como atingiu Caim. Você opta, ou você vive segundo Abel, que aceitou que Jesus Cristo faz tudo, ou você pratica as coisas dos homens. Agora vai para Mateus 15. Mateus 15. É Jesus que está ensinando. Versos 8 e 9.
Mateus 15, 8 e 9. Este povo, Jesus está falando daqueles que praticam coisas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Isaías diz que são ensinamentos que eles aprendem com a máquina. Não pensam nem nada o que é. Qualquer coisa que pressiona você não é de Deus. Quando Satanás fala uma mentira para você, imediatamente você fica meio, será que é? O que vai acontecer? Quando isso acontecer com você e a sua paz foge, o que é possível dizer para o diabo assim? Muito bem, Jesus disse que você é o pai da mentira. Eu sei que o que você está dizendo não é verdade. Esquece. Nada de Deus, que a graça e amor de Deus faz pressão sobre você. Por que a nossa irmã aqui tem que tratar todo dia com pessoas que têm depressão e não sei um monte de outras coisas? Porque isso é a cultura da mentira. Ela procura todas as maneiras possíveis para ajudar as pessoas a se escaparem dessa cultura. Mas a única maneira de realmente escapar é dizer: Deus, eu te agradeço por Jesus, pois só Ele é meu Salvador. Como eu digo para vocês, Bernardo tem um Salvador. Ele salva Bernardo de quem? De Bernardo. Você tem esse Salvador que salva você de você? Que o seu maior problema é você mesmo. Ele nunca falou isso comigo, não. Também eu falo. Vai para 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 e se assuste. Esse último versículo hoje. 1 Timóteo 4. Primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Verso 1. Observe bem, eu vou ler 2 ou 3 vezes para você entender. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, essa de agora, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vou tornar a ler agora para vocês ver por que eu estou falando do que estou falando hoje. Eu disse que eu ia terminar assustando vocês. Porque eu quero saber se a pessoa que ensina você é um demônio. Presta atenção. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos,
Alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4, 1. Olha com calma. Não tem problema, filho. Não tem pressa. Não tem problema. Vou tornar a ler. Nós estamos em família, gente. Por que ficar afobado? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Essa última frase é necessário explicar. É possível você chegar a um ponto na sua vida que você não distingue o que é verdade e o que é mentira. Como que chega isso? Porque quando pessoas vêm aqui e Bernardo afirma, como ele sempre afirma, que nada que você faz agrada a Deus. É só fé em Jesus Cristo que agrada a Deus. As pessoas vão embora, mesmo lá de Kauai, Atibaia, agora, nesse fim de semana. Vão embora, escutam tudo e dizem, Bernardo é muito exagerado. Não pode engolir tudo que ele fala. Vai falando assim, vai. E depois você volta e faz de novo. Daqui um pouco, você não sabe se Bernardo está falando a verdade ou se ele está falando a mentira. Eu somente falo com vocês o que eu sei no meu Espírito, o que o Espírito Santo me ensina. Eu não procuro homens, eu não leio livros. Entende? Eu somente quero saber o que Deus diz. Por isso que eu sempre falo, preste atenção no que o Espírito Santo fala dentro de você. Se não, você pode continuar vendo, pode continuar ouvindo, mas cada vez parece que faz um calo em cima da sua consciência. E daqui a pouco você diz, tanto faz. Nós iniciamos em Mateus 24, falando de duas mulheres trabalhando. Vocês trabalham junto a pessoas todo santo dia, as mesmas pessoas. Você é igual a eles ou é diferente? Eu sou superior, sabe? Eu realmente estou no lugar assim errado, porque eu deveria estar em Brasília governando o país. Não cheguei lá ainda. Assim que as pessoas falam, vai dar o que vai dar. Uma das piores coisas que acontece para destruir você chama-se vaidade. Observe. As duas mulheres aparentemente miraculosas tinham feito aquele trabalho muitas vezes. Nunca tinha acontecido nada. Mas em determinado momento, uma delas desapareceu. A outra ficou. Quem ficou é porque ela não agrada a Deus. Deus não podia a levar para o céu, porque ela estava só preparada para a terra. Ela estava só preparada para a vida daqui. Então Deus não mexeu com ela, deixou ela aqui não. E se você ficar, você nem imagina como vai ficar tudo por aqui.
Graças a Deus eu não vou estar aqui. A outra foi embora. Porque Deus escolheu ela? Não. Ela se fez escolhida. Ela simplesmente não teve os mesmos valores. Durante o seu dia de trabalho, a conversa das pessoas ao redor não entrou nem no ouvido dela. Deixou para lá. Ela ficava meditando no que Jesus Cristo fez, de dia e de noite, enquanto estava fazendo o seu trabalho. Ela estava agradecendo a Deus por Jesus Cristo, porque os valores dela estavam no centro. Entendeu o que diz o Salmo 11? Eternamente feliz é aquele homem que não leva a vida segundo a cultura da mentira ao redor. Antes, ele está sempre meditando, pensando e agradecendo a Deus por o que Jesus Cristo estabeleceu por nós. Olha, ao redor de você, Satanás tem emissários de todo jeito. Ímpios, pecadores, escarnecedores, pessoas que não têm nenhum entendimento de nada, sempre falando, é assim, é assim, é assim, e você engole tudo e lá fica. Mas só tem um Senhor só, que ensina você a viver segundo o que Jesus Cristo estabeleceu. Entendeu isso? Onde está esse Senhor? Gritando por você lá no céu? Não. Aqui dentro. Ele está dizendo, isto é a verdade. Enquanto nós estamos aqui, eu sei que alguns acharam muito difícil essa conversa. Mas eu tive que fazer, nós estamos no fim do ano. Eu não sei se vamos ter mais um ano. Não sei. Não importa também, não. O que importa é que eu faço o que Deus diz. Eu não tinha nenhuma ideia de falar isso com vocês hoje. Mas em razão da semana, fim de semana em Atibaia, Deus começou a me dizer, Bernardo, alerta o povo quanto à cultura da mentira em que eles nasceram. Porque essa cultura da mentira lançou o mundo na situação caótica em que está agora. Nenhum de vocês, nenhum de nós, temos bagagem de experiência para o amanhã. Para você sobreviver nos novos tempos, nessa coisa caótica que está no mundo, você vai precisar de ter uma firme fé em Jesus Cristo e prestar muita atenção no que Deus diz aqui dentro do seu íntimo. Se você não fizer assim, você vai continuar como os homens estão dizendo, e isso leva à destruição total. Lembra que depois de Caim oferecer todo o fruto de suas mãos, Deus não ficou satisfeito e ele não ficou na presença de Deus. A situação foi, onde Deus está, eu tenho que me esconder. Não se esconde depois atrás de uma capa religiosa, achando que isso engana Deus. Deus trata com você como você é de verdade aqui dentro. Porque a nossa vida está dentro do nosso espírito. Pai, agradecemos a Ti todo o Teu amor, toda a Tua graça, toda a Tua misericórdia sobre nós no ano 2008. E agradecemos que Tu és o tesouro em nossa vida para 2009.
Muito obrigado, em nome de